Isso é inacreditável, inacreditável. Eu, que originalmente falei em despertar como um mestre de bestas, fui fortemente solicitado pela linda e fria rainha da escola, para fazer um contrato comigo, para se tornar minha besta de estimação. Nunca imaginei que a verdadeira identidade da rainha da escola, desejada por muitos, era, na verdade, a única rainha vampira do mundo. É importante saber que neste mundo onde todos despertam como mestres de bestas, todos que despertam fazem contratos com plantas ou bestas. Vocês conseguem imaginar alguém que pode se transformar em humano, que pode ser controlado e sonhado. Uma rainha deslumbrante que obedece a mim. Como é a experiência de ter uma besta de estimação assim? No dia anterior, durante a cerimônia de despertar, eu falhei em despertar com sucesso. Além disso, minha namorada, que despertou um talento de nível A, terminou comigo em público. Eu, triste e desolado, estava a caminho de casa, quando, de repente, uma figura deslumbrante apareceu diante de mim, cambaleando. O rosto é delicado e belo, mas exibe uma palidez extrema. A vestimenta é luxuosa e elegante, mas apresenta alguns danos. Justo quando eu estava babando de admiração, eu instintivamente fui em frente e segurei a figura esbelta que estava prestes a cair. Nossos olhares se cruzaram. As pupilas roxas me deixaram como se estivesse em um abismo. Elia fechou levemente os olhos. Parecia que ela havia tomado uma decisão. Este rei não permitirá que você saia perdendo. Elia me abraçou. Ela abriu a boca e mordeu meu pescoço com força. Instantaneamente, uma grande quantidade de sangue fluiu, fazendo minha visão escurecer. Quase desmaiei. Nesse momento, uma voz ecoou em minha mente. Cidade. Detectado que você foi mordido pela rainha vampira. O primeiro homem humano que a rainha mordeu em sua vida. Você se tornará seu mestre. Você assinou com sucesso o contrato de domador de bestas e se tornou um domador de bestas. Devido à natureza especial do objeto. Ativar o sistema divino. Parabéns, hospedeiro. Você obteve o talento S, Sedução Mortal. Seu sangue possui uma sedução mortal para todas as bestas estranhas. Quanto maior o nível da sequência, mais será atraído pelo seu aroma único que emana de você. Obtenha a coroa de sangue do talento S. As bestas estranhas que obtiverem seu sangue se tornarão suas criaturas de estimação e firmarão um contrato com você. As criaturas que obtiverem uma grande quantidade do seu sangue ativarão o fenômeno de retorno ancestral. Seres que obtiverem uma quantidade muito pequena do seu sangue se tornarão temporariamente seus servos de sangue. Por favor, aumente o número de feras exóticas que você contratou para obter mais habilidades. Eu realmente ativei o sistema. E ainda firmei um contrato com esta deslumbrante rainha vampira. Ela parece não querer me matar. Neste momento, uma imagem flutua em minha mente, emanando uma aura sagrada, de luz e um pergaminho de pele de ovelha imerso em sangue. Alia Tsai Peishi, rainha vampira. Verdadeira ancestral da 7ª sequência do clã vampírico. Talento SSS de imortalidade. Habilidade 1, Rainha do Sangue SS. Habilidade 2, Canção Sagrada dos Mortos-Vivos S. Afinidade com o anfitrião, vida e morte juntas. Esta não é a beleza fria da Universidade de Espíritos da Cidade Mágica? Pensando nisso, de repente tudo escureceu e eu desmaiei. Lentamente abri os olhos. Descobri a cena de Alia montada em mim. A beleza fria é tão ousada assim? Na verdade, é por causa da minha habilidade de tentação mortal. Alia, quando estava gravemente ferida, bebeu seu próprio sangue e assim se curou. E assinou um contrato de sangue exclusivo da rainha vampira. Uma vez estabelecido, significa estar ligado ao anfitrião em vida e morte. Eu olhei para esta fada deslumbrante à minha frente. Só percebi que na verdade era apenas um falador. Conhecimento teórico cheio, experiência prática zero. Alia cruzou as pernas satisfeita. Voltou à sua aparência orgulhosa de antes. Pequeno. Quer mais? Estou com a cabeça cheia de linhas pretas. Quando você pede, chama de mestre a cada instante. Depois disso, chama de pequeno, não é? Não há justiça neste mundo? Afinal, quem é o mestre? De repente percebi que a figura de Alia parecia ter crescido muito. Diante do meu olhar confuso. Não precisa se surpreender. Esta rainha, em uma situação de extrema falta de sangue, a forma inferior pode sofrer algumas mudanças. Um brilho passou pelos meus olhos. Isso não quer dizer que pode ser tanto uma quanto a outra. Nesse momento, o canto da boca de Alia se curvou. Espera. A rainha se tornou adulta. Já são 3 da manhã. Eu também preciso me recuperar. Acordo. Suil estava com 2 grandes olheiras. E Alia foram para a Universidade de Magia de modo para se inscrever. Se não fosse pela ativação bem-sucedida do talento de domador de bestas ontem, e ter feito um contrato com Elia para se tornar uma domadora de bestas, hoje eu nem teria qualificação para me inscrever. Nesse momento, uma voz soou. Colega Wang Yongxi. Este é o seu comprovante de matrícula.
Se passar no teste de admissão amanhã, você conseguirá entrar. Justo quando eu estava prestes a me inscrever, uma voz familiar chegou até mim. Suil, o que você está fazendo aqui? Jiang está vestindo um vestido curto cinza claro hoje, ao lado de um homem, olhando para mim com surpresa. Wang Yongxi, que estava ao lado de Jiang, se aproximou. Suil, você não tem talento para domar bestas. Este não é o lugar para você. Xiaoyin é uma domadora de bestas com talento de nível A. Não a incomode mais. Ficar com você, esse miserável, só vai atrasá-la. Eu franzi a testa ao olhar para esse príncipe Wang que Jiang mencionou. Ouvi dizer que ele é muito rico. Meu tio ainda é um dos reitores da Universidade de Bestas Espirituais. Estou com preguiça de me importar. Disse sem olhar para trás. Para onde eu vou não é da sua conta. Jiang suspirou e disse. Suil, você não tem talento para domar bestas, então não se meta. Espero que você não fique me importunando. Isso só vai me fazer te desprezar ainda mais. Nós já terminamos. Wang Yongxi se aproximou ainda mais de mim. Suil, por favor, saia daqui. Com essa aparência de pobre, você acha que pode comprar o reagente de talento? Você pode comprar um ovo de besta? Saia imediatamente. Caso contrário, não me culpe por ser rude. Dito isso, ele levantou a mão e convocou sua besta. Uma besta de 2 metros de comprimento. Um leão macho com garras envoltas em chamas. Com um olhar feroz, encarava Suil. Um grupo de alunos que assistia recuou rapidamente. Meu Deus! Este é o leão dourado de fogo, classificado em 392. Incrivelmente, é uma besta entre as 500 melhores. Que preço impressionante para essa besta de estimação! Provavelmente não será inferior a 10 milhões. Um resmungo frio veio de trás de mim. A mulher atrás de mim deu um passo à frente. De repente, abriu asas negras. As pupilas de um roxo profundo davam arrepios. Mas aquele rosto deslumbrante fazia todos não conseguirem evitar olhar mais uma vez. Calese, cultivador misto. Elia levantou a mão e apontou suavemente para frente. Wang Yongxi imediatamente sentiu os joelhos fraquejarem. O sangue escorria como um rio pela panturrilha. Os joelhos colidiram violentamente com o chão. Ele caiu de joelhos diante de mim. E aquele leão dourado de chamas queria proteger seu mestre. Elia levantou o dedo suavemente, extraiu metade de seu sangue. O sangue flutuou e se condensou em um trono de sangue. O leão dourado só pôde emitir um lamento de dor. No entanto, Elia se sentou orgulhosamente naquele trono de sangue e disse: seu sangue é realmente sujo, bastardo. Ao mesmo tempo, os cantos de sua boca se curvaram levemente. Apontando para Wang Yongxi, ela disse: e você também, criatura que não sabe o que é viver ou morrer. Ousando gritar com o mestre deste rei. Você está cansado de viver? Wang Yongxi cobriu as pernas e gritou de dor. Uá! Você! Quem é você? Você sabe? Meu tio é. Elia, segurando minha mão docemente, disse. Claro que sou a besta de estimação do mestre. E mais, é um amante. O quê? Todas as pessoas ao redor ficaram com os olhos arregalados. Em seguida, houve um alvoroço. Besta de estimação transformada. Isso não é algo que apenas as bestas de estimação do top 100 possuem? É um privilégio que apenas as bestas de estimação de alto nível possuem? Meu Deus! Que sorte é essa? Alto nível. No associações de bestas de estimação, começa a valer 1 bilhão. E ainda zombam de quem não tem talento para domar bestas. Realmente é um olhar de cachorro que menospreza os outros. Este é um animal de estimação da sequência superior. O sem talento aqui é você, não é? O importante é que isso é realmente bonito, não é? Porque a pessoa sortuda não sou eu. Neste momento, Jiang ficou completamente paralisada. Ela terminou com Suil ontem. Hoje, ela trocou por uma roupa sexy e fresca. Ela só queria se aproximar um pouco mais do jovem Wang, para conseguir melhores recursos de domar bestas. E então, apenas um dia se passou. Eu apareci com um animal de estimação da sequência superior. A besta apareceu diante dela. Ela realmente parecia uma palhaça antes, se fazendo de romântica na frente de Suil. Wang Yongxi, de joelhos, viu Elia. Aquela beleza impressionante e poder aterrador. Ele, suportando a dor, falou com olhos cheios de desejo. Moça, aquele pobre do Suil com certeza não pode te sustentar. Nossa família Wang tem muitos recursos para domar bestas. Seguindo-me, você não vai se arrepender. Apesar de suas pernas doerem intensamente. Embora ele estivesse cheio de ódio por Elia e Suil. Mas se pudesse obter uma besta tão poderosa, poderia ainda se desabafar à vontade. Levá-la de volta de minhas mãos. Isso já valeria a pena. A Elia franziu levemente as sobrancelhas. Insuportável de se ouvir. Meu amor tem e sempre terá apenas um. Seu sangue fétido é realmente repugnante. A Elia apertou as mãos. O Yongxi sentiu que algo em si. Sua existência parecia ter sido drenada de sangue.
Uma dor intensa o atingiu. Ah! Ousou. Todos olharam fixamente. Não puderam evitar que as pernas tremessem. Caramba! Que brutal! Ainda poderá ser usado depois? Provavelmente não poderá mais, né? Já está tudo seco. Com certeza terá que ser cortado. O professor Jin Lee, que estava ao lado da mesa de inscrição, finalmente se levantou e veio. Brigas pequenas são aceitáveis. Mas se for para brincar com a vida, aquele diretor Wang também não é fácil de lidar. Por favor, colega, pare um momento. Afinal, aqui não é uma arena de combate. Eu olhei para Elia. Elia afastou a mão. O trono de sangue se transformou em uma nuvem de névoa sanguínea e lentamente se dissipou. Wang Yongxi também quebrou as amarras de sangue. Ele caiu no chão, sofrendo. Os dois seguranças que estavam com ele correram para ajudar. Suiu. E você? Esperem só, vocês. Ele desmaiou antes de terminar a frase e foi puxado pelos seguranças. Jin Lee disse gentilmente. Ai! Vocês se meteram em problemas. Suiu balançou a cabeça. Com licença. Posso me inscrever para a escola? Jin Lee acenou rapidamente com a cabeça. Pode. Você pode ganhar a preferência da sequência superior. O suficiente para ser admitido fora dos padrões. Este é o seu comprovante. Após o teste de admissão amanhã, as faculdades serão divididas e os recursos serão alocados com base nos resultados do teste. Você pode consultar este manual de conhecimento sobre bestas relacionadas. Tudo bem. Obrigado. Suiu se preparou para sair depois de pegar o manual. Mas quando ele se virou, viu que ali estava olhando para Jian Ying com a cabeça baixa. Você também não é lá essas coisas. Exceto por ter um rosto um pouco mais largo. Realmente não consigo entender por que o mestre se interessou por você antes. Você, Jian Ying, está com o rosto todo vermelho. Na verdade, Jian Ying já é bem bonita. Pudesse dizer que ela é uma beleza de 8 pontos. Mas comparada a Lia, não dá nem para comparar, certo? Estão em níveis completamente diferentes. Suiu. Essa é a sua vingança? Eu disse, sem saber o que fazer. Eu realmente não esperava encontrar vocês. Nós já terminamos. Não é? Mas você não pode parar de se agarrar a isso, pode? Jian Ying ficou sem palavras por um momento. As palavras que ela disse antes voltaram como um bumerangue. Todas atingiram a si mesma. Desta vez, ela realmente ficou furiosa. Você, HMPH. Então você já estava se envolvendo com ela, não é? Macho escroto. Suiu, não fique tão satisfeito. Com essa sua família quebrada. Só se alguém estivesse maluco para se interessar por você. Você consegue sustentar alguém? Mais cedo ou mais tarde, ela vai te deixar. Suiu franziu a testa. Estava prestes a dizer algo, mas foi interrompido por Ailia. Não é só dinheiro? Irmã, eu tenho de sobra. Claro que consigo sustentar meu mestre. Ailia tinha em sua mão um anel de ouro gravado com o símbolo da Associação de Bestas de Estimação. O anel de ouro balançou levemente. O público ao lado imediatamente reconheceu. Uau! Isso não é uma prova de consumo acumulado da Associação de Bestas de Estimação? Fornecida por mais de 1 bilhão de membros? Então ela é uma ricaça. Meu Deus! Dizem que as bestas de estimação são devoradoras de dinheiro. Olhe para ela. Ela se sustenta sozinha. E ainda sustenta o mestre junto. Jian Ying ficou completamente atordoada. Paralisada no lugar. Ailia segurou minha mão e saiu da multidão. Maldito calouro. Suiu, não é? Estou com ciúmes. Devo dizer ou não? Suiu, o teste de admissão amanhã. Temo que a família Wang é conhecida por ser mesquinha. Não deve ser algo muito exagerado, certo? Você não acha que aquele que estava no topo há pouco se parece um pouco com a senpai Elia? Voltando à mansão da Elia, olhando para seu rosto deslumbrante, disse suavemente. A Elia. Obrigado. Elia, com seu cabelo longo e vinho, inclinou a cabeça e disse. Por que você está dizendo obrigado? Me defenda. As emoções de vocês, humanos, realmente são difíceis de entender. Fiquei bastante surpreso. Será que ela não entende os sentimentos humanos? Ah. Então, por que você está me defendendo? Elia fez uma expressão pensativa e séria. Você é minha. Ninguém pode falar de você. Só eu posso. Quando os outros falam de você, eu fico mal. É um impulso ajudar você, sabe? Eu acho que se eu fizer isso, você deve ficar muito feliz. O coração de Suil ficou aquecido. Talvez. Este é o amor que pertence à rainha vampira, não é? Sem a hipocrisia e as máscaras dos humanos. Mas é mais direto e sincero. Em seguida, Elia disse com um sorriso travesso. Este rei leu em um livro que os humanos geralmente expressam gratidão dando presentes. Que presente você pretende me dar para me agradecer? Eu sorri. Que presente você quer? O que eu puder satisfazer, eu certamente farei. Você com certeza conseguirá satisfazer. Elia se aproximou do meu ouvido e sussurrou.
Estou com fome. Isso. Eu apoiei minha velha cintura. Você, pequena fada. De fato, a noite passada foi o momento mais feliz da minha vida. Mas a felicidade contínua é insuportável. Eu disse com firmeza. Senhorita Elia, eu preciso corrigir sua visão de valores errada. Você, sendo uma garota, deve ser um pouco mais contida. A satisfeita Elia abraçou meu pescoço. Ela insistiu em ficar grudada em mim. Minhas pernas estavam um pouco fracas e tremendo. Desde que encontrei a Elia ontem, não parei. Mas as cicatrizes externas dela já cicatrizaram. Provavelmente até as lesões internas estão quase curadas. A Elia sorriu levemente e disse: Pequena, o que você está pensando? Eu disse seriamente. A Elia: Vamos voltar para casa juntos. Eu ainda não contei para minha família que comecei a estudar. Na verdade, não voltei para casa desde ontem à noite. Meus pais vão se preocupar. Tudo bem. Mas a partir de hoje, você vai ficar aqui comigo. Sem problemas. Minha casa tem 3 quartos e uma sala, mas o isolamento acústico não é bom. Se a Elia se mudar para lá, não posso garantir que os vizinhos não reclamem. Em casa, Sukifan e Ningxutin estavam discutindo na cozinha. Nosso filho saiu com a Jiang por um dia e uma noite. Você diz: será que estamos prestes a ter um neto? Sukifan balançou a cabeça. Eu sempre achei que essa garota, Jiang, era boa. Ela pode se tornar uma domadora de bestas. Infelizmente, nosso filho. Você acha que no futuro isso vai acontecer? Ningxutin franziu a testa, hesitando em falar. Nós vendemos a casa para comprar alguns ovos de animais de estimação para o nosso filho. Desde que ele consiga fazer um contrato com um animal de estimação, ele também pode se tornar um domador de bestas. Não podemos atrapalhar nosso filho, vendendo a casa e somando os 100 mil que nós dois economizamos. Desde que no futuro nosso filho e Jiang possam. Ningxutin ainda não havia terminado de falar. Suiu abriu a porta de casa e ouviu a conversa sobre a venda da casa. Não é. Eu só saí por um dia. Como assim, de repente, a casa vai sumir? Espera. O que os pais estão vendendo? E ainda temos zero. Nossa casa, na verdade, tem tanto dinheiro assim? O velho veio até mim e me deu um tapinha no ombro. Filho, sua mãe e eu achamos que devemos vender a casa para te arranjar alguns ovos de animais de estimação. Não podemos atrasar você e a Jiang. Eu sorri amargamente. Chega, pais. Não se preocupem com isso. Eu e a Jiang já terminamos. Sukifan e Ningxutin ficaram surpresos. Então se olharam. Viram um pouco de amargura nos olhos um do outro. Foi a família que atrapalhou o filho? Eu limpei a garganta. Mas depois de terminar com a Jiang ontem, encontrei algumas coisas. Enfim, agora sou um domador de bestas. A Elia. Vem aqui. O que? Sukifan e Ningxutin olharam surpresos para Suil. Como você de repente se tornou um domador de bestas? Não disseram que você não tinha talento para isso? Então viram que atrás de Suil havia uma mulher de 1,75 m. Uma mulher alta e de beleza incomparável. Ela mudou o cabelo para um estilo mais aceitável para as pessoas comuns. Um rabo de cavalo alto, liso e preto. Um vestido de tom frio combinado com meias pretas. Não se consegue encontrar nenhum defeito. Olá a todos. Eu sou a besta de estimação de Suil e também a amante dele, Elia Caipzi. O velho voltou à realidade, surpreso, e disse: Você, garoto, trouxe sua namorada e não avisou antes. A mamãe foi muito mais generosa. Olá, eu sou a mãe do Suil. Você é Elia. Eu expliquei. Mãe, você esqueceu do vídeo que assistiu há alguns dias. Naquele momento, você disse que se eu pudesse encontrar a Elia, seria ótimo ter uma nora tão talentosa como a Elia. Agora eu trouxe a pessoa. Você não a reconhece? A mamãe estava sorrindo de orelha a orelha e disse: Bem-vinda, bem-vinda. Velho, não fique parado como um bobo. Onde está o seu incrível manto vermelho? Tire logo isso. Você, garoto travesso, poderia ter dito antes. Eu não preparei nada. O primeiro hospital da cidade mágica. O médico segurou os exames e disse a Wang Yifeng: Minha sugestão é fazer a cirurgia. Esta parte já está completamente necrosada. Se não operar, pode ser fatal. Wang Yifeng, o pai de Wang Yongxi. Ao ouvir que Wang Yongxi foi para o hospital, ele veio correndo sem parar. Junto com ele veio também Jiang. Jiang tapou a boca. Ela só havia concordado em namorar Wang Yongxi. E no primeiro dia, foi humilhada por Suil e a Elia. E seu novo namorado estava prestes a se tornar um eunuco. E isso a deixou em colapso. Wang Yifeng estava tremendo de raiva. Vamos operar. Após o médico responsável sair, Wang Yifeng encarou Jiang. Você é a namorada do Yongxi, não é? Fale, então. O que aconteceu? Jiang não teve coragem de esconder e contou tudo. E ainda adicionou óleo e vinagre para difamar secretamente Suil.
Wang Feng disse com um sorriso maligno. Ou seja, a besta de estimação dele arruinou meu filho. Muito bem. Suiu. No quarto do hospital. O lamento de Wang Yongxi ecoou. Ah! O que vocês estão fazendo? Não pode cortar. Eu te imploro, pai. Deixe-me ficar com isso. Wang Feng entrou e disse com dor. Filho, tem que cortar. Caso contrário, você pode nem conseguir salvar sua vida. Não fique desesperado. Quando você se tornar um mestre de bestas de nível 6 e dominar o poder de regeneração de membros cortados, eles ainda vão crescer de volta. Wang Yongxi, com lágrimas e nariz escorrendo, disse. Verdade, realmente. Wang Feng disse. Claro. Fique tranquilo, filho. Eu farei ele pagar por isso. Quando Wang Yongxi ouviu meu nome, ele gritou de dor. Pai, eu quero que ele morra. Eu quero vê-lo sendo torturado até a morte. Deixei-o com um último suspiro. Eu quero a sua besta em forma humana. Espere eu crescer de novo. Eu quero humilhá-los na frente dele. Uá! Né? Ah! Wang Feng disse com um sorriso maligno. Ele não vai participar do teste de admissão? Ajuste a dificuldade dele para o nível SSS. Nenhum domador de bestas de nível 1 conseguirá passar. Desde que ele não consiga entrar na escola. Haverá muitas oportunidades para matá-lo. Elia conversou um pouco na minha casa. Isso significa que ainda teremos o teste de admissão amanhã. Os pais não insistiram para ficar. Nós dois saímos. Voltamos para a mansão. Elia disse seriamente. Pequeno. O teste de admissão de amanhã. Precisamos nos preparar um pouco. Eu levantei uma sobrancelha. O que mais precisamos preparar? Há calouros mais fortes que nós? Até Wang Yongxi e seu leão de fogo foram derrotados rapidamente. Que outros oponentes existem? Talvez seja porque esses dias têm sido muito tranquilos. Isso me faz começar a ficar um pouco arrogante. Esquecer este mundo perigoso que está sempre ameaçado por masmorras. Ayla balança a cabeça. Este rei é um estudante especial, não há teste. Mas ouvi dizer que a avaliação é feita usando um campo de simulação de masmorras. Aquela coisa não é diferente de uma masmorra real. Eu franzi a testa. Uma masmorra real? Não é de se admirar que seja chamada de teste da morte. Então, o que eu devo preparar? Ayla se recostou na cadeira e disse, inclinando a cabeça. Como eu poderia saber? Se não fosse por você, pequeno. Este rei nem se importaria com um humano classificado como 999. Como ele cresceu? A classificação humana é realmente 999. Isso não é o último lugar? Meu Deus! Nós, humanos, realmente somos muito poderosos. Eu balancei a cabeça. Lembrei que a escola distribuiu um manual de conhecimento. Ele apresenta informações sobre masmorras, bestas de estimação e domadores de bestas. Ayla, que estava deitada nas minhas costas olhando o manual, disse. Nossas 10 primeiras classificações são chamadas de sequência divina. É uma herança antiga e especial que vem da era mitológica. No mundo das masmorras, existem 999 tipos de raças com numeração sequencial. Quanto menor o número da sequência, mais forte a magia. E mais forte a força. Elas são divididas em sequências inferiores, sequências médias e as 100 principais. As sequências superiores têm a habilidade de transformação. O nível de habilidade inata é S. Apenas as sequências divinas podem ter poder acima do nível S. Após despertarem suas habilidades, os domadores de bestas e suas criaturas, todos se tornam de nível 1 de despertar. Os 4 primeiros níveis são despertar, transformação extraordinária e renascimento. Os métodos de avanço das criaturas são basicamente semelhantes nos 4 primeiros níveis. Todos consistem em consumir carne e sangue de bestas exóticas para aumentar a vitalidade. É consumir núcleos de bestas exóticas para aumentar a magia. Quanto mais alto o nível, mais forte é o efeito da carne e dos núcleos das bestas. Claro, também são mais caros. Ayla reclamou. Eu não quero comer essas carnes sujas. Como a Elia conseguiu superar isso antes? A adorável Elia disse suavemente. Claro que sim. O sangue dos outros é muito fedido. Eu não quero beber nem um pouco. Eu só quero beber o sangue perfumado do meu mestre. Mas para avançar para o nível extraordinário, são necessários 1000 litros de sangue. Mas ela não quer me machucar. O progresso parou aqui. Eu me levantei e olhei para Elia, dizendo com firmeza. Elia, por favor, obedeça a ordem do mestre. Controle todas as minhas células tronco-sanguíneas com a rainha do sangue, que regeneram infinitamente. Beba à vontade. Um brilho passou pelos olhos roxos de Elia. O canto de sua boca se curvou levemente. Até este momento, ela finalmente sentiu em seu coração que Suil merecia ser seu mestre. Ela não gosta de humanos fracos. O primeiro encontro com Suil foi cheio de emoção. Também há situações em que não há escolha. No entanto, a loucura interior de Suil a deixou extremamente feliz. Parece que não somos apenas compatíveis fisicamente.
Seu encontro com este rei não foi por acaso, mas sim, está destinado. Fique tranquilo. Não vou deixar você sentir dor. Eu sorri enquanto fechava os olhos. Um mundo perigoso. A única coisa em que se pode confiar é na própria força. E a Elia, que está ligada à vida e à morte. Rainha do sangue. Revitalização e regeneração. Jin. A rainha vampira bebeu seu sangue. Progresso de nível 10. Cidade. Seu sangue ativou o fenômeno de ancestralidade da rainha vampira. Controle da rainha do sangue fortalecido. Células de plantas demoníacas, almas de mortos, tudo foi. O conceito de ser considerado como sangue também está incluído. Jin. Elia alcançou o nível máximo de progresso em Peizi. Avanço concluído. Nível de 2º grau extraordinário. Força física e força da alma em estado extraordinário. Aumentar a amplitude de forma extraordinária além dos mortais. O alcance da magia da rainha do sangue se expandiu para 200 metros. O cântico dos mortos-vivos aumenta o número de mortos-vivos para 5. Cântico dos mortos-vivos. A rainha vampira toca a sinfonia dos mortos. Capturará 5 seres dentro de um raio de 100 metros. Os seres vivos servem como seus leais mortos-vivos. Ao mesmo tempo, eu também alcancei o 2º nível do extraordinário. A força do meu corpo aumentou significativamente. Obrigado pela hospitalidade, mestre. A seguir, deixei-me hospedar você. Suil, com suas habilidades físicas em ascensão, também. Estava prestes a lutar com ela para testar a intensidade. Embora eu já não seja inferior aos heróis de Shangampo, mas a sequência divina é muito bugada. A Lia sempre consegue absorver após a batalha. Recuperar energia para uma duração infinita. A batalha final ainda terminou com a derrota de Suil. No entanto, Suil conseguiu lutar brevemente em pé de igualdade com ela. Ele acredita firmemente que um dia conseguirá retomar o controle. Começou. O exame de dominação espiritual começou. Após uma noite inteira de agitação e revezamento, Suil e Elia, cheios de energia, chegaram à Universidade de Dominação Espiritual da Cidade Mágica. Embora os domadores de bestas já sejam raros, a praça já estava cheia de pessoas se inscrevendo. Suil avistou Wang Yongxi, com uma expressão sombria, na multidão, e Jiang, que estava ao seu lado. Oh, não é ruim. Uma ferida tão grave, e ele conseguiu voltar em apenas um dia, para participar do exame. Não posso deixar de admirar a avançada tecnologia médica do mundo extraordinário. Na Praça das Rosas, uma mulher deslumbrante montava um pássaro divino, descendo graciosamente das nuvens. Filhinhos, sejam bem-vindos à inscrição da Universidade de Dominação Espiritual da Cidade Mágica. Eu sou Shangu Guanling, diretora do Departamento de Bestas Exóticas. Nossa escola é responsável por proteger a 2ª caverna de desastres do Grande Xia. A guerra das raças é cruel. Vocês estão prontos para lutar a qualquer momento? O local da avaliação desta vez é o campo de simulação de caverna demoníaca no mundo da caverna demoníaca. Sua missão é lutar com todas as suas forças, sobreviver e completar a missão. Se você quiser desistir, por favor, rasgue seu comprovante de matrícula. Naquele momento, alguém virá para salvá-los. Isso também significa que a missão de avaliação falhou. Por fim, desejo a todos sucesso na avaliação. A avaliação começa. Assim que as palavras foram ditas, todos ainda estavam confusos. Feixes de luz desceram do céu, transportando milhares de estudantes para a arena da simulação da caverna. Com o desaparecimento do painel de luz, Suil lentamente abriu os olhos. O céu amarelado. Folhas secas flutuando. Um mundo em ruínas. Ao longo da estrada, havia buracos profundos e troncos quebrados. Após uma grande batalha, era uma cena de desolação como no fim do mundo. Aqui é a caverna. Diante de Suil, apareceu um painel de texto azul claro. Local, desfiladeiro de pedra verde. Tarefa. O último informante. Dificuldade S. Introdução ao contexto e à tarefa. A guarnição humana da cidade de Pedra Vermelha teve um traidor. Ele vendeu informações para as formigas sanguinárias e os homens das videiras. Eles estão planejando uma onda de bestas que devorará os humanos. E você é o único sobrevivente da equipe de reconhecimento. Agora você deve levar as informações de volta à cidade de Pedra Vermelha e capturar o traidor. Itens da tarefa. Um mapa. Uma lista. Uma introdução às raças. Você está pronto para executar a tarefa? Suil respondeu. Elia fez uma careta com os lábios e franziu a testa. Incrível, é o desfiladeiro de Pedra Verde. Sua sorte é realmente impressionante. Normalmente, um mestre de bestas de nível 1 só é permitido atuar fora do calabouço ou nas proximidades da cidade de Pedra Vermelha. O desfiladeiro de Pedra Verde deve ser acessado apenas por mestres de bestas de nível 3, ou por aqueles que se destacam entre os de nível 2. De forma vaga, Elia sentiu um cheiro de conspiração. E essa missão é extremamente irracional. Os calouros geralmente têm missões de nível F ou E. Missões de nível S.
Isso realmente não é algo que qualquer um possa completar. Elia pensou consigo mesma. Fora do campo de simulação da masmorra, os veteranos e professores que estavam assistindo ficaram em alvoroço. Meu Deus! Como alguém pode ser designado para uma missão de nível S no teste de admissão? Isso não é como enviar alguém para a morte? O diretor. Isso não é científico. O campo de simulação da masmorra não foi configurado corretamente? Não deveria ser uma simulação baseada na força dos participantes? Shangu Guanling franziu a testa. O diretor do departamento de combate, Wang Yui, se adiantou para explicar. Colegas, silêncio. O campo de simulação da masmorra não tem nenhum problema. Vejam, a besta de estimação deste aluno é humanoide, uma vez que possui uma sequência superior. É evidente que foi reconhecido pelo campo de simulação da masmorra como alguém capaz de executar esta missão. Aquele calouro chamado Suil vai executar a missão de nível S sozinho. Há perseguições de formigas vampiras e treantes. Qual é a diferença disso para se enviar para a morte? Outro veterano comentou de forma discreta. Ouvi dizer que Wang Yongxi é sobrinho do diretor Yu. Ontem, Suil teve um desentendimento com Wang Yongxi. Eu vi com meus próprios olhos ele se agredindo na entrada da escola. O Wang foi desclassificado. Tudo por causa de um triângulo amoroso clichê. Ah, não é de se admirar. Isso deve ser uma vingança. Rumores começaram a se espalhar imediatamente. Espalhou-se como uma onda sonora. Wang Yu estava um pouco envergonhado. Maldito Wang Feng. Você se preocupa com seu filho. Não sabe nem trapacear. E ainda precisa que eu te ajude. No entanto, Wang Yu imediatamente falou de forma justa. Bobagens. Este diretor supervisiona o campo de simulação do Covil. Nunca cometi um erro em mais de 10 anos. Como poderia eu me vingar por brincadeiras entre os mais jovens? Além disso, vocês enfrentaram dificuldades no campo de batalha. A missão deve ser abandonada? Isso não é injusto para vocês? Vocês vão desistir só porque estão em uma situação desesperadora? Com o que os antepassados resistiram? Para defender o território humano da invasão das cavernas demoníacas. Desta vez, a grande responsabilidade caiu de repente. Isso fez os colegas sentirem que algo estava errado. Mas não podiam refutar. O mais importante é que a missão S de Suil é realmente muito perversa. Com a força de um calouro. Basicamente é uma situação de morte certa. Se ele não conseguir completar a missão, ainda é compreensível. Se ele morrer na caverna de demônios, aí sim ele estará realmente morto. A menos que Suil desista do teste. Shangu Guanling franziu a testa e disse. Sendo assim, diretor Wang, é compreensível que um calouro não consiga completar uma missão S. Desde que a performance seja aceitável. Ele pode ser admitido. O que acha? Shangu Guanling ainda queria lutar por Suil. Wang Yui, no entanto, balançou a cabeça. Como isso pode ser permitido? Regras são regras. Ele definitivamente precisa completar a missão para ser admitido. Não podemos quebrar as regras por causa de uma única pessoa. Se ele achar a missão muito difícil, ele pode simplesmente optar por desistir, certo? Nós não estamos forçando ele a se matar. Shangu Guanling ficou sem palavras por um momento. Você está falando isso de pé e não se importa com a dor nas costas? Aquela é uma missão S. Isso é pura e simples vingança pessoal. Se Suil não desistir e continuar com o exame, isso realmente pode resultar em morte. A família Wang realmente não se comporta como pessoas. Shangu Guanling sentiu desprezo em seu coração. Então, ela se comunicou com sua besta espiritual. Fez com que uma pena da Qinglua levasse a mensagem. Voou em direção ao escritório do diretor para relatar a situação. É necessário investigar um dos diretores. Tem que ser o diretor a agir. De repente, alguém disse. Vocês notaram? Porque a figura humana ao lado deste calouro parece um pouco familiar. Dentro do campo de simulação da caverna demoníaca. Suil terminou de ler a introdução da missão e o manual das raças. Com a testa franzida, ele apertou suavemente a testa. Isso é tão descarado. Está claramente me mirando. Elia inclinou a cabeça. Ao ver a lista de tarefas. O nome do traidor é, surpreendentemente, Wang Yongxi. Quem não percebe as intenções malignas da família Yu? Que tipo de missão é essa? É uma armadilha mortal. Wang Yongxi e outras 100 pessoas são responsáveis por impedir Suil de voltar à cidade. Com apenas os dedos dos pés, já dá para saber. Este é um plano aberto do qual não há como escapar. Quer que Suil morra ou que escolha desistir da escola. A bela Alia piscou os olhos. Pegou a mão de Suil e disse. Precisa que eu fique com você mais um ano? Um brilho passou pelos olhos de Suil. Levantou a mão de Alia e deu um leve beijo. Não precisa de mim, minha rainha. Conspirações e artimanhas, essas coisas. Deixe que eles venham com tudo. Alia só quer estar com você. Não tenho medo de enfrentar mais pessoas. Alia imediatamente mostrou um jeito de mulherzinha. Isso fez o abdômen de Suil esquentar.
fora do campo de simulação. No momento em que Suil finalmente gritou o nome de Arya, todos os estudantes que estavam assistindo na praça ficaram atordoados. Até mesmo aqueles professores responsáveis pela vigilância estavam com os olhos arregalados como lanternas. Qual era o nome que ele gritou mesmo? É a Elia? Não pode ser. Por que a beleza da escola não veio assistir hoje? Não pode ser. Meu Deus! Não é possível. Todos ficaram surpresos e puxaram o ar. A garganta tremeu. Parecia que perceberam um problema sério. A Praça das Rosas, que antes era barulhenta, caiu em um silêncio mortal. As pessoas atônitas quase deixaram a mandíbula cair no chão. O silêncio foi quebrado. Instantaneamente, o barulho foi ensurdecedor. Será que a besta contratada por Suil é a Elia, a caloura? Eu pensei que ela era tão familiar. Eu não consegui reconhecer que era a Elia. Ei, seu desgraçado, o que você está fazendo? A mão da Elia é a que você deveria ter. Você já escolheu o caminho da morte. Vá morrer. Eu estava preocupado se não era injusto com você. Mãe do céu. Você que se dane lá dentro. Diretor. Reitor. Precisamos de uma explicação. Shang Guanling também ficou confusa. A Elia Kai-Peixe. Um gênio que recebe todo o amor. A flor do alto que ainda não completou um ano para se tornar um mestre de bestas de 4º nível. Acabou se tornando uma besta de estimação de Suil. Originalmente era apenas um teste de admissão comum. O resultado fez com que a mentalidade de todos os homens explodisse. Corações quebrados por toda parte. Não dá nem para juntar os pedaços. As mulheres também estavam tão surpresas que era indescritível. Não é. Todos estão controlando bestas. Por que você está controlando a flor da escola? Não consegui mais segurar. A Praça das Rosas estava cheia de vozes. Shang Guanling não conseguia controlar a situação. Finalmente, uma rajada de vento forte se aproximou. Hipnotizou os olhos de todos. Uma brisa fresca criou um corredor flutuante transparente no ar. Um homem de meia-idade se aproximou agitando asas de vento, controlando a origem do vento espiritual especial. O reitor da Universidade de Magia de Modo. Nindianven desceu de paraquedas na Praça das Rosas. Nindianven pressionou suavemente com a mão direita. Silêncio. Ao ver o reitor presente, as vozes de discussão dos alunos finalmente se aquietaram. Todos olhavam ansiosamente para Nindianven. Parecia que estavam esperando uma explicação. Nindianven disse lentamente. A verdadeira forma de Ailia é, na verdade, um vampiro. Eu a vi com bastante talento e a convidei para a matrícula. No dia anterior, ela desapareceu durante uma missão na Caverna Mágica. Parece que ela enfrentou uma mudança inesperada e se tornou a besta de estimação desta nova aluna. Vampiro da sequência número 99. Uma poderosa existência da sequência superior. Mas Nindianven omitiu o vampiro. As informações sobre a rainha e o verdadeiro ancestral dos vampiros. Os alunos entenderam de repente. Então Ailia é um vampiro? Não é de se admirar. Eu disse, como a Ailia, minha colega, poderia ter sua força diminuída tanto? Um vampiro que perde muito sangue realmente cairá de nível. Que raiva! Como eu não encontro uma coisa boa assim? Eu também quero ser o pacote de sangue da irmã Elia. Diretor, por favor, aprove a minha luta contra Suil. Eu quero lutar contra ele. Suil ainda não se matriculou. Ele já se tornou o inimigo público masculino da escola. Shang Guanling se comunicou mentalmente com Nindianven. Diretor, o diretor Ren pode. Ele não terminou de falar e foi interrompido por Nindianven. Na noite passada, após descobrir que eles estavam fazendo algo suspeito, eu já ajustei as configurações do campo de simulação da caverna de volta. Então, Shang Guanling arregalou os olhos de repente. Isso significa que o campo de simulação da caverna determinou que Suil é qualificado para executar esta tarefa. Mesmo sem trapaça, ele ainda recebeu uma missão de nível S. Mas o relatório de talento dele claramente é nulo. Shang Guanling observou atentamente a simulação. Cada movimento de Suil dentro do campo. Que segredo tem este novo aluno? O diretor está presente. Provavelmente é por causa dele. Dentro do campo de mimetismo, Suil e Elia voltam para a cidade da Pedra Vermelha seguindo o mapa. Enquanto observam as informações sobre as raças. As formigas vampiras são quase do tamanho de um humano. Criaturas ferozes que nasceram para perseguir sangue. Elas não param de caçar até esgotar todo o sangue. Consegui. Suil sorriu com satisfação. Elia percebeu que Suil parecia confiante. Pensou consigo mesma. Deixe-me ver o poder do meu mestre. Elia deu um leve bicado no rosto de Suil. Uma pequena recompensa antes da batalha. Eu sinto que eles estão por perto. Este pequeno gesto, na verdade, não significava nada. Mas deixou os garotos do lado de fora ainda mais irritados. Ah, estou ficando louco. Esse idiota. Eu o persegui por um ano inteiro e não consegui dizer uma palavra. Ele realmente se atreve. Aquele chamado Wang Yongxi.
Atrapalhar Suiu. Shangu Guanling apoiou levemente a testa. Esses alunos deste ano realmente não têm salvação. Ela também não esperava. Aquela fria Elia realmente tem um lado tão caloroso. A maneira como os dois estavam de mãos dadas, tão íntimos. Não é de se admirar que os meninos estejam enlouquecendo. Finalmente, sob os olhares de todos, o grupo de Wang Yongxi bloqueou Suiu no caminho de volta de Qinxi Gorge para Umxi, na estrada obrigatória para a cidade. Folhas caídas e madeira seca. Caminho de pedras azuis. Wang Yongxi, com uma expressão sombria, bloqueou a encosta. Vários alunos se alinharam em uma fileira, prontos para convocar suas bestas a qualquer momento. Ao ver Suiu se aproximando com confiança, na primeira olhada, olhou para baixo. Wang Yongxi parecia sentir uma dor. Disse com raiva: Suiu, parece que sua sorte acabou. Desta vez, quero ver como você ainda vai ser arrogante. Suiu estava completamente confuso. Eu sou arrogante? Eu sou arrogante, mas você, Wang Yongxi, é ainda mais. Você realmente não entende sua situação? Você acha que sozinho, com uma única besta de estimação, pode nos enfrentar assim? É simplesmente presunçoso. Eu vou fazer você desejar não poder viver nem morrer, mesmo que você se ajoelhe diante de mim como um cão selvagem. Implorar por misericórdia não vai apagar minha raiva. Wang Yongxi disse de forma cruel. Suiu olhou para os outros. Vocês também o ajudam? Um dos seguidores de Wang Yongxi se adiantou. Parece que o irmão Wang disse estava certo. Você, garoto, é arrogante de verdade. Vou te dar duas opções. Ou você desiste e vai embora. Ou você se entrega aqui mesmo. Suiu balançou a cabeça levemente. É verdade que os maus sempre se queixam primeiro. E eu não estou nem a fim de discutir com eles. Seu olhar passou rapidamente por todos os outros. E vocês? Algumas meninas disseram em voz baixa. Desculpe. Nossa missão é te impedir. Eu não quero desistir da matrícula. Na verdade, eu não concordo. Mas o que eles oferecem é realmente demais. Suiu olhou novamente para Jian Ying. Jian Ying apertou o punho e disse: Suiu, você foi o primeiro a atacar, então a culpa é sua. Peça desculpas a Yongxi rapidamente. O Yongxi disse impacientemente: que se dane, eu não preciso que ele peça desculpas. Vamos direto para a ação. No final, cerca de 60 ou 70 pessoas convocaram suas bestas. Prepararão-se para a luta. E cerca de 30 pessoas restantes escolheram apenas observar. Estavam prontos para pegar o que sobrasse, sem ofender ninguém. Tempo. No topo da colina, diversas bestas estranhas apareceram. Havia girassóis gigantes de 3 a 4 metros de altura. Havia um leão macho envolto em chamas. Havia um esqueleto envolto em energia. Wang Yongxi viu a aparência calma e despreocupada de Suiu. O coração estava ainda mais irritado. Suiu, a morte estava à porta. E ainda está se fazendo de durão. Ao mesmo tempo, o desejo pervertido dele por Elia se tornou cada vez mais intenso em seu coração. Que tal assim? Desde que você me pague com sua besta de estimação, eu pouparei sua vida. Nós ficamos quites. O que acha? Suiu disse friamente. Afinal, quem vai morrer ainda é incerto. Vocês, um bando de idiotas arrogantes, acham que podem me derrubar só pela quantidade? E você, o Yongxi, deveria ter cortado aquilo, não? Você já não é um homem. E ainda tem pensamentos tão imundos. Vejo que você só chora quando vê o caixão. A Elia. Ataquem. Imediatamente, todos ficaram com uma expressão de incredulidade. Você realmente planeja enfrentar todos nós sozinho? Arrogante. Vamos lá. Atenção! Sua besta de estimação deve ser um vampiro de alto nível. Não se aproxime para não ser controlado pelo sangue. A equipe de plantas demoníacas e a equipe de mortos-vivos vão primeiro. Bestas estranhas avançam. Eles seguem o plano que foi discutido há muito tempo, focando nas fraquezas dos vampiros, deixando várias plantas demoníacas liderarem. Uma flor do sol dourado espalha a luz do sol sobre o corpo de Elia, fazendo o calor do sol conter o vampiro frio. Mas ela é a verdadeira ancestral da linhagem sanguínea, a rainha dos vampiros. Agora ela não teme a luz do sol. Em meio a olhares atônitos, Elia banha-se na luz do sol. Atrás dela, formada por sangue e ossos, uma enorme harpa de sangue e ossos. A harpa toca a sinfonia dos mortos vinda do inferno. A melodia hipnotizante rapidamente corrompe a linha de defesa mental das criaturas de estimação. O canto sagrado dos mortos-vivos é ativado. As notas devastadoras fazem os tímpanos de todos estourarem. As notas que invadem a mente controlaram a força 5 bestas de estimação. Entre elas estava o leão dourado de fogo de Wang Yongxi. Rugido. Wang Yongxi ficou surpreso. Ele de repente percebeu. A conexão do leão dourado de fogo com sua consciência foi interrompida. Os olhos do leão estavam cheios de sangue, como se estivesse sendo controlado. Ele lançou Wang Yongxi para longe. Pu!
Wang Yongxi cuspiu uma espuma branca, vindo em direção a Suyu. Suyu também não foi gentil. No momento em que a figura de Wang Yongxi voou em sua direção, o braço direito se levantou. Um cotovelo forte atingiu o rosto de Wang Yongxi. Com um estrondo, imediatamente, o sangue jorrou. O sangue fluía como um rio. Wang Yongxi estava como um cachorro morto. Ele perdeu nada menos que 7 dentes na boca. Uma dor intensa perfurou seu coração. Wang Yongxi gritou de dor. Ah! Matei-o para mim! Wang Yongxi cobriu a boca sangrando com uma mão. Ele apontou para Suyu à frente e gritou. Maldito! Ele é extraordinário. Não enfrentou-o sozinho. Velho Wang, você está bem? Jiang estava com uma expressão de choque. O girassol que ela controlava não conseguiu afetar nem um pouco a Lia. Em vez disso, isso permitiu que ela usasse seu poder sob a luz do sol. Parecia que a fria era ela. Enquanto a Lia, banhada pela luz do sol, era uma luz que ela nunca poderia alcançar em sua vida. Os estudantes assistindo na Praça das Rosas mudaram de direção instantaneamente. Droga! Quem tem o sobrenome Wang está procurando a morte. Ainda se atreve a exigir a Lia, a Júnior. Este golpe de cotovelo foi confortável. Que delícia! Não é à toa que ele tem confiança. Então, você secretamente avançou para o nível extraordinário? Com a Eli aqui, realmente há essa possibilidade. Mas, afinal, lutar contra 100 pessoas ainda é muito difícil. Na verdade, a Elia também está tendo dificuldades para lidar com isso. Mas ela é como uma valquíria no campo de batalha. Ela concentra o sangue em lâminas afiadas e escudos de sangue. As chamas e o gelo de qualquer besta estranha não conseguem romper a defesa do escudo de sangue. Ao mesmo tempo, ela ainda precisa se distrair para proteger Suyu. Os contra-ataques limitados também enfraqueceram ao máximo o oponente. Os mortos-vivos controlados pelo Cântico dos Mortos foram rapidamente eliminados. Mas eles eram muitos. Uma onda de ataques após a outra. As feras elementares de vento e fogo atacam em conjunto, queimando o sangue incessantemente. Os mortos-vivos se infiltram no solo. Os ataques espirituais vindos do subsolo são impossíveis de evitar. O sangue que pode ser manipulado também está se tornando cada vez mais escasso. Parece que a vitória desse grupo de Wang Yongxi é inabalável. Enquanto isso, Suyu está à beira da queda. A Lia lançou um olhar para Suyu, com um certo grau de preocupação. Suyu respondeu com um olhar tranquilizador. Foi nesse momento. Suyu pegou uma faca e cortou a palma da mão. Espalhou o sangue no ar. Todos ficaram perplexos. A Lia, querida, coloque meu sangue dentro do corpo deles. A Lia não entendeu o significado, mas ainda assim obedeceu. Concentrou o sangue de Suyu em centenas de finas agulhas imperceptíveis, disparando em direção a cada uma das bestas de estimação. As agulhas finas penetraram. Parecia não causar nenhum dano. Wang Yongxi, após o tratamento, riu desdenhosamente. Haha, isso é o fim da linha para vocês. Vejam, não causou dano algum. Os seguidores também começaram a rir. Haha, Suyu, você quebrou o limite do extraordinário. E daí? Você sozinho. Você realmente acha que pode nos derrotar a todos? Os outros também estavam um pouco nervosos. Wang Yongxi tapou a boca que estava vazando. Vamos lá, capturei-o. Todos ordenaram que as feras atacassem. A girassol de Jiang estava na linha de frente. Elia se aninhou nos braços de Suyu e disse: o sangue deste rei está quase acabando. Suyu a acariciou. Você fez um ótimo trabalho. Deixe o resto comigo. Sob o olhar de inúmeras pessoas, Suyu segurou Elia e ficou diante de mais de 70 feras. Seu olhar era penetrante. Parecia não saber o que era medo. Os estudantes que assistiam na Praça das Rosas não puderam deixar de comentar. De fato, isso é tudo que podemos fazer? Se não fosse pela queda de Elia, ela não teria perdido. Parecia que aos olhos de todos, até Shangu Guanling achava que a derrota de Suyu era irreversível. Somente Ningyanven estava fixamente olhando para Suyu. O mestre que pode submeter a sequência divina. Não pode ser comum de jeito nenhum. Suyu estava de pé no meio da colina, enfrentando bestas estranhas de todos os lados. Plantas demoníacas. O cerco dos mortos-vivos. Ele se virou de lado. Levantou a mão direita estendida, com os 5 dedos abertos. Animais, eu ordeno a vocês. Todos se matem. O sangue da palma da mão direita dele ainda estava pingando. Aquela figura magra, embora estivesse prestes a cair, estava cheia de confiança. Todos estavam prestes a rir. O público na Praça das Rosas também balançava a cabeça. Mas uma cena estranha aconteceu. Aquela horda de bestas estranhas que avançou. Assim que Suyu terminou de falar, elas se arrastaram no chão, voltadas para Suyu. Elas, incapazes de falar, de repente, usaram alguns métodos para emitir sons. Sim, toda a glória pertence ao nosso rei. A coroa do sangue de talento de nível. A existência que foi marcada pelo pouco sangue de Suyu.
se tornará temporariamente o sangue leal de Suil. Não pode resistir. Não pode ser desobedecido. Mais de 70 bestas de estimação se suicidaram em uníssono. O sangue manchou a terra de vermelho. Wang Yongxi e os outros domadores de bestas ficaram boquiabertos. Olharam incrédulos para as cenas que se desenrolavam diante deles. Estupefação, medo, tremor, medo. Um medo que é difícil de expressar. Quase destruiu toda a sua vontade. As pessoas que assistiam na Praça das Rosas também ficaram atônitas. Isso. Que situação é essa? Como é possível? Que habilidade é essa? É o talento dele? Ou é o talento da Elia? Não. Elia claramente está sem forças. Esta é a habilidade inata de Suil. Por que elas de repente obedecem a Suil? Eu entendi. Há pouco, Elia colocou o sangue de Suil dentro dos corpos das bestas de estimação. Este é o seu talento. Que talento assustador. Suil abraçou Elia. Ele se aproximou de Yongxi. Wang Yongxi estava de joelhos no chão, tremendo sem parar. Não pode. Tudo isso é falso. Falso. Suil disse com desprezo. Este é um comando do rei. O comando do rei não pode ser desobedecido. E você? Não tem nem mesmo o direito de ser morto por mim. Suil levantou o pé e pisou na parte de trás da cabeça de Wang Yongxi, esmagando-a contra o chão. Wang Yongxi lutou por alguns segundos, e então desmaiou. E os seguidores de Wang Yongxi, assim como os outros, aquele bando de gente se jogou no chão chorando e implorando por misericórdia. A situação era risível. Saia. Suil considerou que isso era um exame de admissão. Se causar um grande evento de sangramento, não será bom. Afinal, todos são estudantes da Universidade de Dominação Espiritual. Se isso fosse em uma masmorra, eles seriam cortados em minutos. Esse grupo de pessoas se sentiu como se tivesse recebido um indulto. Imediatamente rasgaram os comprovantes de matrícula. Fugiram do exame, com medo de que, se demorassem um pouco, Suil mudasse de ideia. No final, Suil olhou para Jian Ying. Sentiu um desprezo no coração. Eu vou apenas ficar aqui, observando você se exibir. Por favor, comece sua apresentação. Jian Ying olhou para Suil com os olhos cheios de lágrimas. Gritou chorando. Seu canalha. É assim que você se vinga de mim. Você com certeza já a encontrou há muito tempo. E então escondeu suas habilidades. Apenas para me dispensar intencionalmente. Traidor. Jian Ying chorava copiosamente. Uma declaração profunda de amor. E Suil e Elia apenas observavam sua apresentação em silêncio. Suil, eu errei. Por favor, me perdoe. Podemos ficar juntos de novo? Suil imediatamente ficou tão irritado que começou a rir. Seu nível de performance continua tão estável como sempre. O Oscar deve a você um prêmio. Como eu nunca percebi isso antes. Sua cara é mais grossa que uma parede. Realmente combina com sua besta contratada. Girassol. Dê um pouco de sol e você brilha. Se você não tivesse tentado me matar tão descaradamente agora. E ainda ficou lambendo Wang Yongxi insistentemente. Eu quase acreditei, caramba. Infelizmente, você não. Suas lágrimas baratas e seu ato de coitadinho. Não é que você ache que está errado. É apenas que seu coração sujo foi exposto. Você não consegue aceitar isso. Vá se danar. Bater em você sujou minhas mãos. Suil acabou de se virar. Pá. Um som claro e alto de um tapa ecoou. A Elia Caipesi estava olhando para sua palma da mão. Essa pele realmente é grossa o suficiente. Minha mão está doendo muito. Então, olhou lentamente para Jian Ying. Instantaneamente recuperou a aura de rainha e disse elegantemente. Meu mestre é um cavalheiro. Mas eu não sou. Fique longe do meu homem. Chá verde fedido. Jian Ying sentou-se no chão, desolada e sem saber o que fazer. Havia marcas de palmadas claramente visíveis em seu rosto. No praça, Shangu Guanling, empolgada, enviou uma mensagem ao diretor. Diretor, isso é incrível demais. Isso deve ser um talento extremamente raro, certo? Porque o relatório de talento dele é nenhum. É realmente estranho. Ninguém estava se sentindo excepcionalmente bem neste momento. Claro que não é por causa daquela bofetada da Elia. Mas sim porque esta avaliação superou muito suas expectativas. Deixou uma mensagem satisfeito. Sem mais palavras. Sem necessidade de aprofundar. Ling, Suil deve ir para a sua academia. Você é responsável pessoalmente. Shangu Guanling ficou surpresa. Então, feliz como uma criança de 300 meses. Depois de dizer isso, Ninguém se afastou elegantemente. Desta vez, a tentativa de roubar o frango falhou e ainda perdi dinheiro. Wang Yui, ao lado, estava tão irritado que rangia os dentes. Já tinha sido planejado assim. Seu sobrinho ainda estava sendo pressionado no chão e esfregado repetidamente. Tudo isso foi arranjado. E no final,
Tudo se tornou um trampolim para Suil. Suil, isso ainda não acabou. Espere e veja. A família Wang. Vingança é obrigatória. Dentro da caverna do demônio, Eli estava delicadamente deitada nas costas de Suil. Brincando, ela soprava no ouvido de Suil. Homem. Sua performance desta vez foi novamente um sucesso. Isso despertou o interesse deste rei. Fez com que este rei amasse o mestre um pouco mais do que antes. Eu quero te recompensar. Suil sentiu um tremor interior. Ele balançou os dedos e disse: pequena gata gulosa. Não pode recuperar a saúde aqui, viu? Com certeza tem alguém olhando lá fora. Normalmente, quando Elia o chama de mestre, é porque ela quer pedir por uma luta intensa. Elia torceu a orelha de Suil. Não era isso que eu queria dizer. Se o mestre quiser, aquela mulher de antes, eu posso permitir que você a tenha como sua escrava. Suil fez um som de ânsia. Um pouco. É difícil passar do luxo para a simplicidade. Quem se acostumou a dirigir supercarros de edição limitada, ainda pode gostar de dirigir um carrinho de mão? Você é esperto. Se você se atrever a concordar, este rei vai, simplesmente, lutar com você 100 vezes seguidas, até te matar. De repente, Elia percebeu algo. Ai! Antes, um grupo de pessoas assistindo saiu correndo. Missão. Precisamos nos apressar para voltar à cidade da Pedra Vermelha. Capturar o traidor e impedir a onda de bestas. Acabamos de flertar e esquecemos do tempo. Culpa. Estar bêbado. Aqueles mais de 30 que não atacaram antes aproveitaram a confusão para fugir. Desde que eles aguentem até a chegada da onda de bestas, minha missão terá falhado. Algumas pessoas na praça também perceberam isso. Como vamos pegar isso? Já fugiram sem deixar rastros. Tudo bem. Não completou a missão. Devolva Elia para nós. Vocês, esse grupo de homens nojentos. Em que rodada vocês, esse grupo de monstros, conseguiram sonhar alto? Eu apoio o estudante Suil. O estudante é tão bonito. Como não percebi isso antes? Suil sorriu levemente. Se eles querem fugir, que fujam. A missão não disse que deveríamos capturar todos os traidores. O canto da boca de Elia se curvou, como um bebê curioso. Oh! Pequeno. Diga-me, pequeno, qual é o seu talento? Ela ficou cada vez mais curiosa sobre Suil. Originalmente pensei que o talento desse pequeno era apenas um sangue delicioso. Suil fez um suspense por um tempo, sob a ameaça de Elia, que estava mostrando os dentes e as garras. Sussurrou em seu ouvido. A ira imediatamente brilhou os olhos. Então era assim. Pequeno, se um dia um inimigo muito poderoso pedir a você por mim, você ainda será como hoje? Suil cutucou delicadamente sua bochecha sensível. O que você está dizendo? 3.000 mundos efêmeros. Meu amor tem 3. O sol, a lua e você. O dia é a manhã. A lua é a noite. Você é o amanhecer e o anoitecer. Comparado a perder a vida, eu tenho mais medo de perder você. Vamos resolver essa missão da onda de bestas. O rostinho de Aira estava vermelho enquanto ela se apoiava nas costas de Suil. O canto da boca é mais difícil de conter do que um AK. Os garotos na Praça das Rosas já estavam entorpecidos, vendo os gestos íntimos dos dois. A pessoa que eles não conseguem esquecer. Suil provavelmente já deixou. Foi embora. E as garotas ficaram loucas ao ouvir a declaração apaixonada de Suil. O calouro é muito talentoso. Eu quero ter filhos com você. Sua macaca. Só assim posso ter filhos com o calouro. Suil não sabia da confusão na praça. Ameaçava resolver a própria onda de bestas. Não importa como se pense, isso é impossível. Aquilo é uma onda de bestas. O terror das formigas sanguinárias e dos homens-árvore. Não é porque os indivíduos são tão poderosos, mas sim porque eles vivem em grupo. Uma vez que a onda de bestas se levanta, pelo menos 10.000, centenas de milhares. Com o que podemos resistir? E nem vamos falar das criaturas aterrorizantes do ciclo de reencarnação. No entanto, as próximas ações de Suil superaram as expectativas de todos. Vimos que os dois chegaram ao caminho dos homens-árvore. Suil fez com que Elia usasse a habilidade de criação de sangue da Rainha do Sangue. Ela derramou o sangue de Suil sobre esta terra de pedra azul. E então se escondeu à distância para observar. Não demorou muito. Uma enxurrada de formigas vampiras e homens-árvore de videira correu em direção a eles. O resultado? Uma cena de deixar todos boquiabertos aconteceu. As formigas vampiras pareciam ter enlouquecido. Elas atacaram ferozmente a equipe dos homens-árvore de videira. Parecia que estavam possuídas, desejando o sangue derramado por Suil. A tentação mortal fez com que a classificação, as formigas vampiras mais avançadas perdessem completamente a razão. O instinto de caça em busca de sangue foi totalmente ativado pela tentação mortal de Suil. Elas devorariam todas as criaturas que pudessem ver.
Essa é a característica de sua raça. E também o poder especial do talento de Suil. O resultado. A onda de bestas estrondosa. Aconteceu no meio do massacre entre as formigas vampiras e os homens árvore de videira. Chegou ao fim. Eu sou incrível. Realmente é impressionante. E ainda pode ser assim. Qual é exatamente o talento de Suil? É muito extraordinário. Esse tipo de desempenho. Acho que amanhã não vai escapar do primeiro lugar nos trends. E ainda amanhã. Acabou de sair um vídeo do que aconteceu. A praça está completamente em ebulição. Este calouro criou muitos milagres hoje. É realmente uma faca afiada. Fez todos abrirem os olhos. E diante de Suil, um véu de luz apareceu. Parabéns. Missão concluída. Com suas próprias forças, destruiu a onda de bestas. Avaliação do nível de conclusão da missão. Nível SSS. Recompensa especial ativada com sucesso no campo de mimetismo da masmorra. Injeção de poder mental. Recompensa especial do campo de mimetismo da masmorra. Um frasco de reagente de talento à escolha. Por favor, decida sobre essa recompensa em um dia. Uau! Parece realmente impressionante. O que é injeção de poder mental? Suil não entende. Mas ele sabe sobre o reagente de talento. Algumas pessoas que não despertaram talentos inatos podem comprar através da habilidade monetária reagentes de talento que valem bilhões. Assim, despertam talentos posteriores. Embora os talentos posteriores não sejam tão bons quanto os inatos, ainda assim, podem permitir que pessoas comuns sigam o caminho de um domador de bestas. Este prêmio não pode ser considerado barato. Quanto à força mental, antes que Suil pudesse reagir, uma energia ilusória pura inundou sua mente. Sua mente, que antes era um caos, parecia ser iluminada por uma luz, abrindo um mundo espiritual. Unidades de energia espiritual rarefeita se uniram formando um pequeno riacho. A voz do sistema ecoou em sua mente. Parabéns, anfitrião, seu nível de força mental aumentou. A força mental subiu para o nível de riacho espiritual. Agora sua força mental é suficiente para contrair o segundo animal de estimação. Por favor, contrate o segundo animal de estimação para obter mais habilidades. Suil, que ainda não começou a aprender sobre conhecimento de bestas, estava com uma expressão confusa. Ele não entendia o que significava poder espiritual, mas conseguia perceber levemente as pequenas existências ao seu redor. Essa é uma força que quebra as limitações dos 5 sentidos. Vento suave, terra, sangue, folhas caídas. Embora o alcance da percepção ainda fosse limitado, não era algo que uma pessoa normal pudesse comparar. Uma cortina de luz desceu, e Suil e Elia já haviam sido teleportados de volta à Praça das Rosas. Na praça, vários senhores correram imediatamente até eles, encarando Suil com raiva. Se olhares pudessem matar, Suil não saberia quantas vezes teria morrido. Suil, seu idiota. Não pense que só porque você é bonito, pode fazer o que quiser. Eu quero te desafiar para um duelo. Um duelo, hein? Elia. Como eu posso viver sem você? Seu idiota júnior. Devolve Elia para nós rapidamente. Suil fez uma careta e olhou para Elia. Eu já sabia. Com a sua fama e beleza de rainha da escola na Universidade Mágica de Modu, os pretendentes não devem ser poucos. Mas não esperava. Caramba, isso é demais. Suil olhou e viu uma multidão de cabeças escuras. A Elia, no entanto, estava com uma expressão desagradável. Suas asas negras se abriram atrás dela, protegendo Suil em seu abraço. Saiam, cães de fila. O que vocês querem fazer com meu mestre? Tum 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 tum. Suil parecia ouvir o som de um coração se quebrando. Rainha da escola, como você consegue dizer coisas tão frias? Como você consegue dizer algo tão gelado? Ah, por quê? Estou ficando louco. Eu não consigo aceitar. Shangu Guoling estava cheia de linhas pretas. Isso não parece nada com a reserva para proteger a pátria. Saia logo e acabe com essa confusão. Ela, montada no King Luan, disse em tom severo. Tudo bem. O exame de admissão dos novos alunos já terminou. Não vão voltar e aproveitar o tempo para treinar? O torneio de intercâmbio da Aliança das 9 Escolas. Vocês vão se preparar assim para a competição? Além disso, a missão de vocês na caverna demoníaca e os objetivos de eliminação devem estar completos, certo? Vocês querem ser desqualificados como mestres de bestas? Após ouvir a reprimenda de Shangu Guanling, todos partiram relutantes, com olhares cheios de inveja e descontentamento. Suil disse, resignado. Professora, o clima na Universidade de Magia é sempre assim? Shangu Guanling hesitou levemente. Você transformou a deusa dos sonhos de todos em uma besta de estimação. Eles não vão querer brigar com você? E entre os pretendentes de Elia, há alguns caras muito poderosos, mas eles ainda estão na caverna demoníaca e não voltaram. Receio que sua vida escolar não será muito tranquila daqui para frente.
Shangu Guanling olhou para Suil com uma expressão de satisfação maliciosa. Suil deu de ombros e olhou para Elia ao seu lado. Não se importava. Shangu Guanling suspirou e disse: deixa pra lá. O importante é que você esteja preparado psicologicamente. Mas, ainda assim, parabéns por ter passado no teste de admissão. Especialmente a tarefa S de maior dificuldade. De acordo com as regras, os alunos que completarem a tarefa S irão obter a qualificação de aluno S. Venha comigo para o escritório. Vou te explicar detalhadamente sobre seus benefícios e requisitos. Suil não queria expor seu talento, mas Elia era como um holofote ambulante. Além disso, havia a perseguição da família Wang. Embora o resultado final tenha sido bom, ele ainda se beneficiou da adversidade. No entanto, Suil não era uma pessoa que se deixava levar. Não se apresse, vá com calma. No escritório, Shangu Guanling sorriu e disse: vou te apresentar a nossa Universidade de Espíritos Mágicos. A escola tem 5 faculdades, que são a Faculdade de Bestas Estranhas, a Faculdade de Combate, a Faculdade de Plantas Mágicas, e também a Faculdade de Especialidades e a Faculdade de Suporte. A academia fará a distribuição com base no talento e nos animais de estimação dos alunos. Sua qualificação é muito adequada para o Departamento de Combate. O diretor do Departamento de Combate, Wang Yui, é tio de Wang Yongxi. Shangu Guanling hesitou. Eu sou a diretora do Departamento de Bestas Exóticas. Portanto, Suil acenou com a cabeça. Estou disposto a entrar no Departamento de Bestas Exóticas da professora Shangu Guan. Shangu Guanling sorriu levemente. Muito bem. Seu relatório de talento mostra que é nulo. Eu sei que você não quer expor suas habilidades. Pode me dizer qual é o seu nível de talento? Suil pensou um pouco. Decidiu revelar um pouco para conseguir um tratamento melhor. Nível S. Meu sangue é um pouco especial. Tenho o poder de atrair inimigos e controlar parte das almas das bestas de estimação. Shangu Guanling acenou levemente com a cabeça. Como esperado. Está basicamente de acordo com suas suposições. Este é o seu cartão de estudante personalizado. A partir de hoje, você é um aluno de nível S da Universidade de Magia. A escola adota um sistema de troca de créditos. Um crédito equivale a 1 milhão fora da escola. Recursos de bestas espirituais que só podem ser comprados. E como um aluno de nível S, você pode receber 100 créditos por mês. É bom saber que há menos de 200 alunos de nível S em toda a Grande Xia. Além disso, você pode escolher bestas espirituais com prioridade, comprar com prioridade reagentes raros de talento, e ter o direito de formar sua própria equipe de bestas espirituais. Os alunos da Universidade de Bestas Espirituais são chamados de estudantes. Na verdade, eles também são soldados da reserva da Grande Xia. A Guerra das Cavernas Demoníacas pode nos convocar a qualquer momento. Ser capaz de formar uma equipe permitirá que você utilize melhor suas habilidades. Claro que a cada mês haverá uma avaliação do seu progresso de treinamento. Se não for aprovado, você perderá a qualificação. Afinal, 100 milhões não é uma quantia pequena. Além disso, há obrigações que você precisa assumir. Vocês, alunos de nível S, precisam obter bons resultados na competição de intercâmbio da Aliança das 9 Escolas em 15 dias, para trazer bons resultados para a escola. Isso diz respeito à questão da distribuição de recursos da Universidade de Bestas Espirituais. Haverá 2 competições de intercâmbio por ano. Depois disso, há a tarefa de suprimir o covil demoníaco que precisa ser assumida. As tarefas mais difíceis costumam ser escolhidas primeiro por vocês. Você está disposto a aceitar? Suil acenou com a cabeça. Não há razão para recusar. Centenas de milhões em recursos todo mês. A Universidade de Espíritos Demoníacos de modo mágico realmente é rica. Não é de se admirar. Os mestres de bestas são, atualmente, a verdadeira força de defesa do Grande Xia. Um pequeno descuido pode fazer com que os monstros do covil demoníaco entrem. Isso seria um desastre absoluto. Sem falar de coisas distantes. O covil vulcânico do País das Flores de Cerejeira, há alguns dias, teve uma erupção que causou uma invasão demoníaca, resultando na destruição completa de várias cidades. As perdas são incalculáveis. Portanto, todos os países estão em frenesi, aumentando os investimentos na Universidade de Bestas. Shangu Guanling sorriu e disse: então vocês podem se preparar para a matrícula. Alunos de nível S. A escola preparou um dormitório especialmente para vocês. Com a mão sangrando, recuperando seu estado pequeno, Eli estava sentada nas pernas de Suil. Interrompeu. Não seria melhor morar na casa onde eu morava antes? A expressão de Shangu Guanling ficou rígida. Ah, Elia. Sua casa está na área do dormitório feminino. Elia disse. O velho Ning prometeu para mim. Shangu Guanling acabou desistindo da luta. Quem sabe qual é a relação entre o diretor e Elia? Deixa pra lá. De qualquer forma, é uma casa individual. Então vocês podem continuar morando na casa antiga. Além disso,
Suil, você precisa ter cuidado. Embora a escola incentive os alunos a namorarem livremente, mas à noite, não faça muito barulho. Suil estava com uma expressão confusa. Por que você está me lembrando disso? Eu sou claramente aquele que está na posição passiva. Depois de sair da escola, Suil primeiro enviou uma mensagem para seus pais para dar a boa notícia. Suil e Elia se esforçaram o dia todo, até conseguirem levar as malas para a escola. Originalmente pensei que não havia muitas coisas. No final, a Elia tinha mais de 100 malas. Mesmo tendo sido promovido ao nível extraordinário e adquirido habilidades físicas muito além do normal, ainda assim, deixou Suil exausto. Minha querida Elia, você pode me ajudar com algumas tarefas? Essas 100 malas são quase todas suas. Mas eu estou com muita fome. Bem, como eu poderia deixar você fazer esse trabalho? Suil mordeu os dentes. Que raiva! Desta vez, o reagente de talento deve ser escolhido para fortalecer as habilidades físicas. E então, domar essa pequena fada com firmeza. A Elia sorriu como uma flor. Eu quero dizer que estou com fome. Enquanto Suil estava ocupado se mudando, as notícias e vídeos sobre Suil se espalharam rapidamente. As fofocas na internet já foram substituídas pelas notícias sensacionalistas dos domadores de bestas. Pode-se dizer que é uma verdadeira festa nacional. A notícia sobre Suil chegou ao topo das principais plataformas. A talentosa beleza da escola é, na verdade, uma vampira. O homem a conquistou com essas 3 táticas. Novato. Mais um gênio de nível S. Valor estratégico. O talento de Suil pode mudar a situação do campo de batalha. Notícias exageradas surgem uma após a outra. Mas algumas pessoas, ao ouvirem essa notícia, ficaram extremamente sombrias. A família Wang. Em um certo porão secreto. Wang Feng. Quem te deu permissão para agir por conta própria? Há tantos vampiros. Como eu saberia que era exatamente aquele vampiro? Não foi aquele cara, Suil, que atacou Xier com tanta força. Cale a boca. O Sr. Ishikawa do país de Anayuki financiou 10 frascos de reagente de talento de nível S. Exigiu que capturássemos aquele vampiro. Mas qual foi o resultado? As pessoas que enviamos da família Wang, as do país de Anayuki, foram completamente aniquiladas. Desde então, eu ordenei repetidamente. Não podemos agir mais. Se formos expostos, ninguém nos perseguirá. A nossa família Wang estará acabada. Wang Yui disse. É verdade, irmão. Você foi muito descuidado. Ninguém claramente sabe que alguém está interferindo. Ele já está me interrogando indiretamente. Wang Feng estava com o rosto cheio de indignação e tristeza. Finalmente, o chefe da família Wang, Wang Shanglin, disse. Tudo bem. Eu também entendo. Afinal, ele também é meu neto. Wang Yui. Você usa a cota de admissão especial. Vamos admitir alguns deles. Wang Yui estava em uma situação difícil. No final, ele acenou com a cabeça em consideração ao irmão mais velho. Shanglin pensou por um momento e disse. Não se apresse. Deixe aquele garoto brilhar mais 1 ou 2 dias. De acordo com as informações que vieram da cidade da Pedra Vermelha, o covil demoníaco está prestes a enfrentar uma grande batalha. Como um aluno de nível S, ele certamente será convocado para o serviço militar. Na hora, resolveremos isso no covil demoníaco. Universidade Imperial de Espíritos. Sala de reuniões. O talento de Z certamente é de nível S. O que vocês da comissão de admissões estão fazendo? Como puderam deixá-lo se inscrever livremente na Universidade de Magia? Torneio de intercâmbio da Aliança das 9 Escolas. Originalmente, nós garantiríamos essa primeira rodada do primeiro ano. E agora? Se este ano perdermos e isso resultar em cortes de financiamento, vocês da comissão de admissões terão que assumir toda a responsabilidade. Tudo bem. Não seja tão pessimista. O reitor da Universidade Imperial de Ling, Jian Weiren, disse, batendo os dedos na mesa. Este ano também conseguimos admitir esses poucos estudantes com talentos excepcionais, especialmente a KNG Wang Yun. Não significa que perderemos para Suil. Além disso, eles da turma de 2º ano da Universidade de Magia perderam a Elia. A competitividade diminuiu muito. No final das contas, nós saímos ganhando. Aquela meio humana, meio demoníaca, a feiticeira etérea? Reitor, se você diz isso, de fato, não podemos considerar uma perda. Tudo bem. Vamos nos preparar para ir. Sim. Distrito Beira-Mar da Cidade Mágica. Ponto de contato secreto do País das Flores de Cerejeira. Ishikawa Hidetoshi disse com raiva. Baga pressionou. Vocês, do país de Xia, pegaram nosso depósito. E então nos disseram que a captura falhou. Querem simplesmente deixar isso passar? Wang King explicou. Senhor Ishikawa, não fique bravo. Nós também não esperávamos que a Elia fosse escolhida. Percy escondeu tal poder. No entanto, ela já está muito fraca. Seu poder retrocedeu para o nível extraordinário.
Na próxima captura, com certeza teremos sucesso. Ishikawa Hidetoshi controlou a raiva e disse: fale sobre o seu plano. Wang Qi disse diretamente: na hora, nós atacaremos da caverna mágica. Ninguém conseguirá descobrir quem fez isso. Mesmo que consideremos 1000 passos para trás. Mesmo que aquele vampiro tenha alguma habilidade especial, podemos capturar a família de Suiu para ameaçá-lo. Ishikawa então começou a perder a expressão preocupada. Sogdersme. Desde que possamos capturá-la. Nós, do país de Wain, estamos dispostos a oferecer mais 50 bilhões. Bom, está combinado. Ontem, Suiu e Ailia estavam ocupados fazendo um avanço. É apenas um simples pão para lidar com um pouco. Depois de terminar a tarefa, finalmente consegui um tempo livre. Suiu foi pessoalmente à cozinha preparar uma refeição. Ailia estava reclinada em uma cadeira lendo um livro. Após um tempo ocupado, Suiu chamou: venha comer. Ailia. Ailia se espreguiçou. Com uma colher, pegou uma porção de ovos mexidos com tomate e colocou na boca. Como está? Minha habilidade na cozinha é bem boa, não é? E o resultado? O rosto de Ailia mudou instantaneamente. Seus dentes estavam tremendo. Você. Ailia franziu a testa. Suas pupilas de um roxo profundo estavam cobertas por uma camada de umidade. Ela tirou um livro do bolso e o jogou na cabeça de Suiu. Com lágrimas nos olhos, correu para outro quarto. Dói. O que é isso? É para tanto? Esta é a primeira vez que Ailia tem uma briga com ele. Suiu olhou para o livro que caiu no chão. O Diário de um Vampiro. 2 horas e meia depois. Suiu leu atentamente o diário de vampiro completo de Ailia. Sentiu uma dor repentina no coração, sem saber o porquê. Afinal, Ailia, como descendente do verdadeiro ancestral, só consegue sentir o gosto doce. Os outros sabores azedos, picantes e salgados em sua boca, são todos os sabores mais amargos do mundo. São 100 vezes mais amargos do que comer a erva amarga crua. Suiu se sentiu extremamente culpado. Por que isso poderia fazer a fria Ailia chorar? Que gosto amargo deve ser, afinal? Suiu de repente tomou uma decisão. Então pegou o celular e disse: Professor Shanguguan, eu já decidi qual reagente de talento eu quero. Poderia enviar imediatamente, por favor? O quê? Você tem certeza? Suiu, você precisa pensar bem. O talento do prêmio da caverna mágica. O reagente pode ser de até nível A. Eu já decidi. Eu estou com pressa de usar isso agora. Tudo bem. Eu mandei alguém entregar para você. Enquanto isso, durante a espera, Suiu caiu em profunda reflexão. As últimas páginas do Diário de Vampiro de Ailia registraram o processo de como as duas se conheceram e se tornaram próximas. Afinal, o amor dos vampiros é tão puro assim? Jin, seu item chegou. O sino do lado de fora tocou. Suiu rapidamente se levantou. Espero que isso realmente seja útil. Que gosto amargo será esse? Suiu trocou o reagente de talento de nível D pelo link de paladar. Paladar. Sincronização. Arg. Como se o gosto mais amargo do mundo enchesse instantaneamente a boca. Isso fez Suiu vomitar incessantemente. Todo o estômago estava em intensa resistência. Ailia estava encolhida na cama. Há pouco. Isso foi muito mais amargo do que comer a erva amarga crua. Não foi dito que ele temia mais perder-me? Ele é. Na verdade, eu não gostava muito de mim. Ela ficou um pouco constrangida. Só se levantou depois que o amargo passou. Na verdade, não se pode culpá-lo. Afinal, quem não sabe não é culpado. Ailia se consolou por um tempo. Preparou-se para conversar com Suiu. De repente, Suiu abriu a porta. Ailia virou a cabeça. E não pôde evitar de olhar para trás. Suiu trouxe uma bandeja até ela. E então, com as mãos juntas, disse sinceramente: Desculpe. Foi minha negligência. Eu fui muito descuidado. Eu sou realmente um namorado ruim. Por favor, me perdoe desta vez. O canto da boca de Ailia se levantou levemente, como o início da primavera, quando o gelo derrete. Eu não te culpei. É que estava realmente muito amargo. Suiu disse. Eu fiz outra porção. Você deve estar morrendo de fome. Vamos, coma logo. Ailia sorriu. Pegou a tigela e os talheres. E pegou uma colherada para colocar na boca. Não foi dito que ia colocar açúcar? Salgado, salgado. Não é amargo. É. Este é o gosto salgado? Isso. Ela olhou para Suiu, um pouco confusa. Suiu sorriu. Eu pedi ao professor Shanguguan para ajudar a verificar. Existe um raro reagente de talento chamado ligação de paladar. Justamente, a recompensa do nosso teste de admissão não é: podemos escolher um reagente de talento? Eu experimentei o paladar da Ailia. Só então percebi que aquele amargor é realmente insuportável. Desculpe. Fui eu que fui presunçoso. De agora em diante, os sabores que eu posso sentir, Ailia também deve sentir. No mundo, não há apenas doce e amargo.
Eu quero te acompanhar para experimentar todos os sabores, azedo, doce, picante e salgado. Os olhos de Elia brilhavam como água. Ela reclamou timidamente. Que desperdício! Como você pode querer um reagente de talento tão inútil? Como isso é possível? Elia é minha redenção. Desde que possa fazer Elia feliz, não é desperdício. O rosto de Elia estava raramente vermelho. Ela podia sentir claramente o som do seu coração batendo. A Elia jogou o anel de ouro da Associação de Animais de Estimação que estava em sua mão. Ela lançou para Suil. Dentro tem algo que eu comprei para você. Depois de dizer isso, a Elia abaixou a cabeça e começou a comer vorazmente. Um sabor que nunca havia experimentado antes. Uma emoção que nunca havia sentido antes. Está tão gostoso. Amanhã de manhã, eu quero beber tofu salgado. Pode ser. Eu também quero comer zongui salgado. Espere um pouco. Vamos comer zongui doce, então. Você acabou de dizer que iria me acompanhar para experimentar todos os sabores. Está bem, está bem. Eu farei como você quiser. Deixe-me ver o que a Elia comprou para mim. Chifre de cervo. Rins de cordeiro. Não é claro, pode ser um erro de digitação. Porque eu ainda quero comer você, que é tão delicioso. A atitude de Elia em relação a você mudou. Juntos na vida e na morte, até o fim. Vampiros são facilmente traídos. Porque elas são facilmente satisfeitas. Não é? No dia seguinte, Suil estava com grandes olheiras. Suas pernas tremiam. Ele se arrependeu. Ele deveria ter trocado por um elixir que aumentasse a resistência. Isso não se deve apenas ao fato de ter curado a área. Também havia o cansaço de ter se mudado para a nova casa e trabalhado o dia todo. A casa de Alia é muito grande. Tem uma área de mais de 2.000 metros quadrados. Não é de se admirar que alunos de nível S possam formar equipes de bestas. Isso significa que ele precisa de alguns servos primeiro. Além disso, Suil pode contratar uma segunda besta após seu avanço em poder espiritual. Mas Suil ainda não tem uma boa ideia. Ele não se importa com os fracos depois de ter Alia. É melhor ouvir as sugestões dos professores na aula. Quanto à teoria das bestas, Suil tem conhecimento teórico zero. Tudo depende de grandes esforços para milagres. A Universidade de Ling Mágica da Cidade dos Vampiros, além do sistema de créditos, também implementa um sistema de tutores para turmas grandes e pequenas. Todas as manhãs há uma aula pública. O restante do tempo são aulas particulares com os tutores. Os tutores também são divididos em 3 categorias. Tutor de insígnia prateada, mentor emblema dourado, mentor emblema estelar. O tutor de Suil é, naturalmente, a diretora Shangu Guanling, uma verdadeira tutora de insígnia estelar. A aula pública de segunda-feira de manhã também é dela. Depois que ela e Elia chegaram à sala de aula, todo o ambiente ficou em silêncio. Todos direcionaram o olhar para aquele personagem que agitou o teste de admissão. Ele é Suil? Aquele ao lado não é a senpai Elia? É verdade. Suil achou estranho. Como todos pareciam tão familiarizados com ele. Suil encontrou um lugar para sentar e pegou o celular. Faltam alguns minutos para a aula começar. Ele ficou surpreso ao ver que estava em várias tendências. Algo com ritmo, né? Que cachorro está soprando isso? Qual é o segredo para conquistar a gênio da escola? Isso tudo Suil pode aceitar. Se a boca está no corpo dos outros, pode falar o que quiser. Suil não se importa. Como meu pai está dando uma entrevista à mídia. Ele também é o porta-voz da Shindonga. Tornou-se um instrutor de ouro. O problema é que, pai, você fez a escolha errada. Aquela é uma escola de culinária. Não é uma escola de educação. Ei, pai, você se confundiu. É como se estivesse se divertindo muito com isso. Shangu Guanling entrou na sala de aula. Isso fez com que os murmúrios diminuíssem um pouco. O departamento de bestas estranhas está recrutando 800 alunos este ano. Entre eles, a turma de Suil é a turma de elite. Há 76 pessoas. Incluindo Suil, há 2 alunos de nível S. Os restantes também são todos alunos de nível A. Shangu Guanling disse: colegas, mais uma vez, sejam bem-vindos ao departamento de bestas estranhas. Eu sou a diretora de vocês. Se tiverem alguma dúvida, podem vir me procurar. A seguir, vou explicar as questões que todos estão mais preocupados. Como os mestres de bestas e suas criaturas de estimação devem treinar. O que representam a força espiritual e o nível de cultivo?